Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Este é um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Semanalmente nós discutimos os temas de política, economia e o futuro do país. Hoje, para nossa alegria, nós temos aqui conosco o deputado federal Pompeu de Matos, um deputado histórico do PDT gaúcho, um trabalhista que foi amigo de Leonel Brizola, inesquecível Leonel Brizola, amigo de Colares, e também uma pessoa que luta pelos trabalhadores constantemente em Brasília. Boa noite, deputado. Boa noite, Lac, boa noite aí todos os internautas e aqueles que estão ligados aí, espectadores na televisão. É um prazer muito grande falar contigo. Vamos fazer aí esse bate-papo para botar as conversas em dia daquilo que acontece aqui em Brasília e que é o nosso cotidiano na capital federal. Sim, deputado. Antes de entrarmos em questões mais específicas, eu gostaria de ouvi-lo fazer uma análise desse momento que o país vive com o governo Bolsonaro já indo para o 4º ano e o país com alto desemprego, inflação desenfreada, a economia travada. Qual é a sua visão sobre esse momento brasileiro? Olha, na verdade, nós entregamos o Brasil a alguém que não tinha absolutamente nenhuma experiência de governança, de gestão, de administração. Ele nunca administrou absolutamente nada. O Bolsonaro, e digo isso respeitosamente, ele foi deputado por vários mandatos, fomos deputados juntos, e ele nunca entendeu de gestão, ao ponto que, quando tratou de economia, ele disse que ele não sabia, não entendia, e que quisessem saber, tinha que procurar lá no Poço Ipiranga, e que ele ia ter o Poço Ipiranga dele, que era o Guedes. Ou seja, é alguém que faz um voo cego. E aí o Brasil vive de alguns apagões, além da questão preconceitual, muito preconceito no que diz respeito aos costumes, no que diz respeito à religiosidade, enfim, no que diz respeito à ideologia, né? Então, sobre toda uma série de aspectos. E aí, no que diz respeito às questões práticas, objetivas, nós temos muitos apagões. Se olhar na questão energética, nós temos um apagão na gasolina, olha o preço da gasolina, um apagão para o cidadão, ficou proibitivo. O preço do diesel, o preço do gás, o preço do arroz, do feijão, da carne, a inflação voltou a 2 dígitos, o dólar subiu na estratosfera, verdadeiramente um apagão na energia elétrica, com preços também. Ele sempre dizia, a nossa bandeira jamais será vermelha. A bandeira do Brasil jamais será vermelha, mas as bandeiras da economia e os números da macroeconomia do Bolsonaro são tudo vermelho. É tudo vermelho. Então, é um governo assim, difícil de compreender e, naturalmente, quem vai pagar esta conta do desgoverno é exatamente o cidadão, a cidadã. Se tu olhar no diz respeito à gestão, olha, a saúde, por exemplo, ele desdenhou do vírus, desmereceu da vacina. O vírus é uma gripezinha, a vacina vira jacaré, a vacina, enfim, da AIDS, é umas coisas assim muito inusitadas. Ele próprio recusou a vacina, se orgulha de não ter se vacinado, quando nós tínhamos que ter o presidente da República como modelo, como exemplo. Eu tenho que dar exemplo, e o exemplo que serve de exemplo é o melhor exemplo, e ele não dá um bom exemplo. Então, isso tudo, se tu olha o desemprego, ele, claro, ele pegou o país com 12 milhões de desempregados, mas agora tem quase 15. Né? Então, o que estava ruim conseguiu piorar, a lei de Murphy, né? O que está ruim tem chance de ficar pior. E esta é a realidade que nós estamos vivendo e vivenciando. Aonde tu olhar tem alguma dificuldade, onde tu observar tem alguma narrativa, algum atrito. O Bolsonaro também briga muito, ele briga contra a imprensa, ele briga contra o STF, contra a Câmara, contra o Senado, briga contra os ministros dele mesmo, contra os deputados que ele elegeu, contra o partido dele. Ele próprio não tem um partido, ele governou sem partido. Então, são situações que são extremamente inusitadas. E aí se explica e se compreende por que nós vivemos essa realidade. Ou seja, resumo da ópera, o Bolsonaro não governa nem o governo dele, quanto mais o país. Ou seja, ele não tem um controle do próprio governo, quanto mais o controle da governabilidade do país. E
naturalmente nós vamos colher os frutos, maus frutos, enfim, os resultados negativos desse governo que não consegue governar o país. Sim. Deputado, o presidente Bolsonaro, quando, logo após ter sido eleito, ele foi aos Estados Unidos, se reuniu com alguns empresários, eu recordo bem, que ele fazia um discurso, eu acho que na Embaixada Brasileira, no almoço para empresários, e disse o seguinte: eu vou fazer, aí interrompeu a frase e disse, não, antes de fazer eu vou destruir, depois é que eu vou fazer. O objetivo do governo Bolsonaro e de quem votou nele não era realmente esse, de desconstituir tudo que estava aí? Ele comete um equívoco, eu diria assim, um tanto por inexperiência e outro tanto por preconceito, talvez até por maldade. Porque eu digo, eu fui gestor, eu fui administrador, claro, fui prefeito, um município pequeno, mas a vida é assim, ela começa do pequeno, do menor para o maior, do pequeno para o grande. Eu assumi de prefeito, o meu papel não foi desmerecer o que me antecedeu. Eu fui tratar da minha vida e da minha missão, da minha tarefa. Não foi desconstituir o que tinha feito, mas aproveitar as coisas boas que foram feitas e procurar melhorar naquelas que o governo anterior não tinha acertado. E foi assim que eu cresci, assim que deu resultado. E eu, pelo que percebo, o presidente Bolsonaro, o governo olhando para trás. Ele tem um preconceito, uma coisa assim, com o PT, o PT, o PT, o PT, ele fica só falando no PT, ele fica renascendo no PT. E parece que essa coisa assim parece que deu certo para um e para outro, porque hoje assim o PT errou e o Bolsonaro ganhou, agora o Bolsonaro erra, o PT ganha de novo. Então eu acho assim, essa coisa virou uma coisa do ódio, um odeia o outro. E o ódio não é o melhor caminho. O jeito de andar é para frente. Tanto que a gente tem dois olhos, e os olhos estão na frente da face, na frente da cabeça. Nós não temos olhos na nuca. Por quê? Porque o que passou lá atrás a gente já viu e guarda na memória. E o que está na frente, para memorizar, tem que olhar, tem que ver, tem que enxergar. E eu diria assim, para sintetizar essa simbologia, o exemplo é o carro. Ele tem um para-brisa bem grande e 2 ou 3 retrovisores bem pequenos, para eu te olhar pouco para trás e bastante para frente. O Bolsonaro governa olhando para trás, vai dar com a cara no muro, não vai achar o caminho, não vai achar o norte, o rumo, nem a direção. E é a minha percepção. Então, ele fica governando pensando em desmerecer o que o outro fez, quando ele deveria governar pensando em fazer o que ele pretende, executar, colocar em prática. Se tu pegar os programas do governo anterior, o Minha Casa Minha Vida, que é a questão habitacional, ele só mudou de nome e nem deu continuidade. Agora é Casa Verde Amarela. Sim. Mudou a cor, mas na essência ficou muito pior. Aí o Bolsa Família vai ser Renda Brasil, não se achou ainda. E para fazer o Renda Brasil tem que dar um calote na PEC dos precatórios. Assim, tem que lograr alguém para poder pagar os pobres, né? Aquela história de vestir um santo, desvestir um santo para vestir o outro. Então, ou seja, tu tira da viúva, do viúvo, do credor, do empreendedor, do empresário, do professor, daqueles que têm crédito, têm precatórios a receber do governo federal. O governo vai negar os precatórios, não vai pagar, vai tirar o dinheiro que é deles, porque esses precatórios são ações na justiça que o governo já perdeu em primeira instância, segunda instância, terceira instância, perdeu no Supremo, e agora, na hora de pagar, faz uma PEC para empurrar com a barriga. Devo, não nego que devo, reconheço que estou devendo, pago quando puder. E aí, então, deixa de pagar esse para pagar o Bolsa Família com outro nome. O Bolsa Família tem 18 anos e nunca precisou negar conta para ninguém para pagar. Então, o governo erra, infelizmente erra muito, e nós precisamos dizer isso com clareza. Sim, esse presidencialismo de coalizão, que é um tema adotado no Brasil, o senhor acha que funciona? No próximo governo nós temos que ter uma forma diferente de agir? E lhe pergunto também sobre a herança maldita, que é uma expressão aqui gaúcha, né? De governo foi passando em governo, cada governo que entrava falava da herança maldita do anterior, né? Bolsonaro deixa uma herança maldita também? Eu acho assim, que talvez esse seja o problema do Brasil. É de um ficar se queixando do outro.
Se o Bolsonaro ganhou, é porque o PT não foi bem. Senão o PT tinha ganho. É porque o PT errou, e errou bastante. Então, suscitou uma oportunidade ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, ao invés de ganhar e governar, ganhou e ficou falando mal de quem perdeu. Quem perdeu não precisa falar mal, já perdeu porque não estava bem. Se tivesse bem, tinha ganho. Agora, o Bolsonaro, para mim, vai perder. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente da República, mas eu sei quem não vai ser. Na minha percepção, quem vai perder é o Bolsonaro. Quem foi para o segundo turno com o Bolsonaro, ganha a eleição. Até acho que ele tem toda uma chance de ele próprio ir para o segundo turno, mas não enxergo ele ganhando o segundo turno, arregimentando forças, porque ele brigou com tanto segmento. Tu vai ali, o Bolsonaro tem 4 segmentos da sociedade que o apoiam, na minha percepção. Primeiro, o agro, que é a agricultura em escala, ou seja, o agronegócio, o agricultor da média para cima. Segundo, as questões das igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas, tem um apoio forte ali dentro. Terceiro, os caminhoneiros, tem um apoio forte ali dentro. E o quarto, nas polícias militares. Esses 4 segmentos, o Bolsonaro tem um apoio bem relevante, que já não é mais o que tinha. Diminuiu muito nas igrejas, os caminhoneiros está pela metade, por conta do diesel e da gasolina e de outras narrativas. O próprio agro já não aposta tanto e as polícias militares já olham com desconfiança porque não tem nenhum projeto objetivamente em favor das polícias militares. De resto, tudo ou mais discorda, diverge, desconfia, não apoia o Bolsonaro. Se pegar na área da educação, o meio universitário, o pequeno, o pobre, o aposentado, enfim, tem uma série de segmentos que não apoiam o Bolsonaro. Então, na minha percepção, o Bolsonaro perde a eleição. Agora, é um equívoco quem ganhar ficar culpando o Bolsonaro, dizer, eu tive uma herança maldita do Bolsonaro. Bom, se a herança fosse boa, o próprio Bolsonaro herdava ela. Ele ganharia a eleição. Então, nós temos que parar de se queixar dos outros, vamos fazer a nossa parte. Eu ganhei a eleição de prefeito e não fiquei falando mal dos outros, não fiquei me queixando. Eu agradeci a Deus e ao povo por ter me dado a vitória e fui trabalhar. Vamos trabalhar, vamos olhar para frente. Falta isso no Brasil. Nós vivemos assim, um se queixando do outro. Sabe aquela coisa, Lac, que tinha uma obra para ser feita e tinha 4 para fazer. Quatro pessoas para fazer. E o nome dessas pessoas, o nome desses responsáveis para fazer, um era alguém, ninguém, qualquer um e todo mundo. Então, essa missão, alguém ficou de fazer. Qualquer um fazia. Todo mundo podia ter feito, ninguém fez. Tu estás entendendo? Então, chega do alguém, ninguém, qualquer um e todo mundo, para deixar depois por ninguém fazer. Não, quem ganhar a eleição não tem que ficar se queixando de herança maldita. Nós sempre vamos ter problema. E sempre nós vamos procurar alguém para solucionar o nosso problema. E se o povo aposta em alguém, ou elegendo o presidente, é porque acredita nele, acredita que ele reúne as condições para enfrentar aqueles problemas. E não adianta ele assumir como alguém que tem um papel a desempenhar e ficar se queixando de quem não fez. Ele tem que tomar uma atitude e fazer. Sim, vamos voltar os nossos olhos para a Câmara, aí onde o senhor está atuando há tantos anos. Quantas legislaturas o senhor se elegeu, deputado? Olha, aqui em Brasília, estou na 5ª legislatura. Sim. E em Porto Alegre eu tenho 3 diplomas como deputado estadual, no Rio Grande do Sul, e mais um de vereador e um de prefeito. É uma história, hein, deputado? É uma história de vida. E eu diria assim, são 10 eleições, eu concorri 11 vezes. Me elegi 10 vezes, uma eu perdi, quando eu concorri de vice-governador do nosso querido José Fogaça. Sim. E eu digo assim, não me fez mais nem menos ter perdido. Não me fez menos e ter ganho não me faz mais. E esses mandatos que o povo me deu também não me coloca num outro patamar. Eu digo que me dá mais responsabilidade, dever, compromisso, obrigação, que eu assumo com muito prazer, porque gosto do que faço, e quem faz do que gosta não cansa do que está fazendo. O povo me deu essa oportunidade, me deu mais armas, eu tenho que desempenhar melhor a missão. Como é que dizia o doutor Brizola? O diabo não é diabo só porque é inteligente, mas porque tem tempo. Então, esse tempo conta, a experiência soma, e eu me valho dela exatamente para desempenhar minha função aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Planalto Central. Sim. Deputado, a Câmara hoje, sob o comando do Arthur Lira, já teve sob comando de Severino, sobre o Eduardo,
né, que acabou sendo preso, ex-deputado, muitos nomes conhecidos, e hoje está sob o comando do Arthur Lira. Como é que o senhor visualiza o funcionamento da Câmara hoje? É um apêndice do Palácio do Planalto? Eu sempre digo assim que o parlamento ele tem muitos defeitos, muitas vicissitudes, mas ele tem uma virtude, é o parlamento. Nós temos a pluralidade aqui. O problema é que quando o parlamento sucumbe, o parlamento se submete às vezes a si próprio e quando não aos outros. O parlamento ele é importante quando ele é altivo, quando ele é alvissareiro, quando ele é protagonista, quando ele ocupa seu espaço. Hoje, uma boa parte do parlamento foi retirado pelo Poder Judiciário, e não porque o Poder Judiciário criou leis ou tomou atitudes nesse sentido, não, porque o parlamento se omitiu. Ao invés de nós fazer leis para regular o Poder Judiciário, nós deixamos o Poder Judiciário nos regular. Né? A mesma coisa o Poder Executivo. A gente sabe que o Poder Executivo é um poder mais forte. Ele perde para o parlamento quando o parlamento se une. Mas quando que o parlamento se une? É muito difícil, porque ele é muito plural, porque o Executivo ele é a representação de um projeto e o parlamento é a representação de um povo. Então, o Executivo ele elabora um projeto, junta forças e apresenta aquele projeto e a maioria da população escolhe aquele projeto, em detrimento a outro. No parlamento, não. Todos os projetos estão aqui dentro. Todos. Uns mais, outros menos, uns são grandes, outros pequenos, um melhor representado, outro menos representado, enfim, mas todos estão aqui. Por isso é difícil, é quase uma torre de Babel, é difícil alguém falar a mesma língua. Né? É difícil, por exemplo, fazer o que aconteceu com a Dilma, quase uma unanimidade em favor do impeachment dela, ela conseguiu essa façanha. Né? Então, por via de consequência, o parlamento, na minha percepção, e esse deveria ser o papel do Lira, não é de se submeter ao Poder Executivo e nem ao Poder Judiciário, é de ser altivo, altaneiro. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal se queixa muito do STF, e eu não sou aquele que se queixa do STF. Eu me proponho no sentido de fazer leis que deem ao STF o seu espaço, o seu lugar, coloque eles na caixinha deles. Então, nós temos aqui um projeto de lei, eu sou um dos coautores, juntamente com o deputado André Figueiredo, dizendo assim que um juiz, um ministro do Supremo, sozinho, ele não pode dar uma decisão, a chamada decisão monocrática, colocando a Câmara dos Deputados de joelho, ou seja, contrariando uma decisão da Câmara dos Deputados. Esse ministro sozinho não pode tomar uma decisão contra o Senado, só ele, uma decisão monocrática. Esse ministro sozinho não pode tomar uma decisão contra o presidente da República, colocar o presidente da República de joelho. E muito menos tomar uma decisão contra os três, contra a Câmara, o Senado e o presidente da República, como eles fazem, como o Supremo tem feito. O Supremo não, um ministro do Supremo. Mas deputado, não foi justamente o Supremo que botou um freio na tentativa, o que parece ser, né, de golpe que o Bolsonaro queria fazer, por exemplo, 7 de setembro, as ameaças até o deputado Daniel Silveira, as ameaças à família dos ministros do Supremo e aos ministros, não foi o Supremo que reagiu e colocou o Bolsonaro de volta no lugar dele e estamos agora numa normalidade? Mas deixa eu dizer para ti, porque eu acho que é importante que a gente afirme isso, que cada um no seu quadrado, nas suas regras, na sua caixinha. Então, nós aprovamos aqui uma lei dizendo que o Supremo, sozinho, um ministro não pode... Uma coisa é um ministro, outra coisa é o colegiado do Supremo. Você está entendendo? Mas, neste caso, só um ministro pode botar a Câmara de joelho, o Senado de joelho, o presidente da República de joelho e, ao mesmo tempo, todos de joelho. Vamos combinar, é um exagero. Pois bem, então nós aprovamos uma lei dizendo que um ministro sozinho não pode. Mas se ele fizer, ele tem 180 dias para levar para o Pleno do Supremo, para que o Pleno, vamos dizer assim, apoie a ideia dele.
Se ele não fizer em 180 dias, dá mais 180 dias para ele. E se ele não fizer, cai a decisão do Supremo. Tá bem? Cai a decisão desse ministro. Aí sabe o que aconteceu? Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado. Foi para o presidente da República. Sabe o que o presidente da República fez? Não. Vetou. Ou seja, ele, presidente Bolsonaro, disse que um ministro do Supremo sozinho pode botar ele de joelho, a Câmara, o Senado, e pode botar os 3 de joelho. Ele nem sabe. O Bolsonaro nem sabe o que está fazendo lá. Vou dizer para ti. E tu quer uma coisa pior? Que é pior? Veio para a Câmara este veto do presidente Bolsonaro. Sabe como é que a Câmara votou? A favor do veto. Concordou que o ministro pode botar, um só ministro pode botar de joelho. Eu fiz um outro projeto agora, na mesma linha, dizendo agora que não, que nenhum ministro pode dar decisão monocrática contra o governo, contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado e contra o governo. Se quiser dar uma decisão, dá uma decisão de colegiado, que é uma coisa maior, mas sozinho não vai poder mais, é um projeto meu. Vê se eles botam em votação. Então, eles falam mal do Supremo, mas não fazem leis que regulem o Supremo. Como dizia Honório Lemes, eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Então, eu quero um Supremo forte, mas regrado da lei. Eu quero um parlamento forte, regrado da lei. Eu quero um poder executivo forte, não há nenhum problema, mas cada um na sua perspectiva, na sua prerrogativa. O Supremo é importante? Claro que é importante. Só que o Bolsonaro achava que ele dava um grito no Supremo, porque eles deram uma declaração que um soldado e um cabo fechavam o Supremo. Isso. Não acharam até hoje o soldado, muito menos o cabo. Né? E aí, hoje, eles estão aí, pianinho, pianinho, pianinho. Não acho que o Supremo tenha o rei na barriga, seja o dono da verdade, mas ele é importante para a nação, o Supremo, o Poder Judiciário é importante, Sim. O Poder Legislativo é importante, o Poder Judiciário é importante, mas tão importante quanto um e outro é regras de convívio, onde cada um tem o seu espaço e um não invade o espaço do outro. Isso é fundamental. Então, eu digo assim, essa questão aqui, é importante que a gente diga que o Lira, ele tem uma liderança importante na casa. O problema é que o Lira, ele, na minha percepção, é o homem que diz amém para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro também diz amém para ele. Eles jogam junto e daqui a pouco, se deixar, eles jogam e a gente fica que nem assistente de jogo de ping-pong. Bola para cá, bola para lá. E a gente fica assistindo a bola passar. Isso é ruim para o parlamento. Sim. Você está aqui na TV Urbana, no programa Sindicato em Ação, assistindo uma entrevista com o deputado Pompeu de Matos, um deputado histórico aqui do Rio Grande do Sul, um trabalhista e uma pessoa que nós temos a honra de ter aqui no programa hoje. Nós vamos a um pequeno intervalo agora e antes vamos ouvir as notícias da semana com a jornalista Fabiana Flores e já voltamos em seguida para a segunda parte do nosso programa e última parte, onde nós vamos discutir eleições aqui no Rio Grande do Sul e eleições no Brasil também. Já voltamos. Oi, Lac! Olá, pessoal que nos acompanha em mais um programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Plataforma Federasul 4.0 é lançada durante o 17º Congresso da Federasul. Governo reduz para 95,8 bilhões de reais previsão de déficit para 2022. A Assembleia deve votar projeto que altera a distribuição de ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Em dia ruim para emergentes, dólar sobe 0,83% de olho em PEC no Senado. Para garantir aprovação, governo admite ajustes na PEC. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Estamos de volta com o programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana. Hoje estamos entrevistando o deputado federal do Rio Grande do Sul, do PDT, deputado Pompeu de Matos. Deputado, vamos conversar um pouquinho agora sobre eleições. E começar aqui pelas eleições no Rio Grande do Sul e depois vamos para a eleição brasileira, que é onde o PDT tem o Ciro Gomes como candidato. O PDT terá candidato aqui no Rio Grande do Sul? Faço essa pergunta porque o PDT sempre tem candidato no Rio Grande do Sul e a bola da vez era o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Mas o Grêmio está nessa situação aí, cai não cai, né, deputado? Será que cai, será que não cai? E o senhor sabe que numa situação onde o presidente do clube é o futuro candidato, fica pendurado no pincel.
Como é que o PDT vai solucionar isso, deputado? Bem, deixa eu dizer para ti. Primeiro é importante a gente afirmar de maneira assim, muito clara, transparente, e que o PDT vai ter candidato ao governo do Estado. Desde 82, todas as eleições nós tivemos candidato a governador e a única exceção foi quando nós tivemos candidato a vice, inclusive eu fui o candidato a vice do Fogaça. Ou seja, nós sempre estivemos na majoritária. Eleições para governador e quando tivemos para governador, uma única vez de vice-governador. E nós vamos ter candidato a governador. Claro, o nosso desejo é o presidente Romildo, presidente porque ele presidiu o PDT, eu fui vice-presidente dele por 7, quase 8 anos, ele é o presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tu sabes que política, futebol e religião não devem misturar, né? Sim. Quando mistura não dá certo, a prova aí está. A religião é fé, a política eu diria assim, racionalidade, razão, né? E o futebol é paixão. E a paixão e afeto não tem como controlar, né? Não tem nem como medir. Ela extrapola. Então, claro, a gente está aí aguardando o momento do Romildo, porque, como dizia, acho que é no livro do Garcia, né? Que o homem é ele e as suas circunstâncias. Então, o Romildo é ele. As circunstâncias dele é que pode mudar. Ele foi um grande prefeito de Osório, um grande presidente do PDT, um grande presidente do Grêmio, mas que vive uma fase circunstancialmente diferente. Mas aí, eu diria assim, as circunstâncias vão resolver isso também, porque o que vai acontecer com o Grêmio, e dependendo disso, digamos assim, as coisas vão evoluir. Mas se nós não tivermos o Romildo, isso quem decide é ele, porque o nosso desejo é que seja ele, embora que ele nunca tenha dito, olha, eu sou candidato, ele nunca assumiu publicamente a candidatura. Nunca assumiu mesmo. A gente respeita ele. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que efetivamente acontece, mas o PDT terá candidato a governador, nós temos outros nomes, o próprio Vieira da Cunha já foi candidato a governador, procurador de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, um nome honrado, foi deputado federal aqui em Brasília, deputado estadual, presidente da Assembleia, tem toda uma trajetória, secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. O Vieira é preparadíssimo, qualificadíssimo, e é prata da casa, é a nossa raiz. Então, o PDT vai ter que se candidatar a governador. Estamos aí organizando a nossa nominata de deputados estaduais. Eu sou o presidente estadual do partido, agora eu estou licenciado. Quem efetivamente é o presidente, está assumindo, é o Ciro Simone, que foi deputado por vários mandatos, prefeito também de Osório, enfim, um homem honrado, de muitas qualidades. E eu estou assumindo a condição de vice-presidente nacional do PDT. Sou vice-nacional do PDT para a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O PDT tem 5 vices regionais, são vices nacionais para 5 regiões, região sul, norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Então, claro, a gente tem interagido e essa candidatura ela vai se afirmar, até porque nós precisamos também ter um palanque para o Ciro. Sim. E aí, a candidatura do Ciro, ela se robustece, se fortalece, embora a gente assista aí essa redoma. Ah, tu é do Lula. Não, não sou do Lula. Ah, eu vi, tu é do Bolsonaro. Não, eu não sou do Bolsonaro, eu vi, tu estava brincando. Claro que tu é do Lula, né? Eles te empurram para um para o outro lado. Mas a população está olhando assim, tu tira o PT para botar o Bolsonaro, agora tira o Bolsonaro para botar o PT. Bota o Bolsonaro de raiva do PT, bota o PT de raiva do Bolsonaro. Isso não é o jeito de ser. Então, nós temos que construir uma alternativa, e o Ciro é essa alternativa. Até porque eu fiz um debate aqui em Brasília, e eu disse assim que o Ciro e o Bolsonaro e o Lula são os 3 nomes projetados, na minha visão, para presidente da República. Sim. Só que Lula e Bolsonaro já governaram o país. Então, eles governar de novo, para mim, é mais do mesmo, se não for, mais do pior. Eles são que nem irmãos siamês, estão um grudado no outro, eles se retroalimentam. Se um morrer, o outro morre também. Para que um sobreviva, o outro tem que viver. Eles são que nem tem aqui em Brasília, em cima, aqui o côncavo e o convexo, né? Essas conchas, né? Então, o côncavo e o convexo, eles se completam. O espelho e o reflexo. O Lula olha no espelho, quem é que ele enxerga? O Bolsonaro. O Bolsonaro olha no espelho, quem é que enxerga? O Lula. Por quê? Porque um deseja o outro. O sonho do Bolsonaro é disputar o segundo turno com o Lula, porque ele, Bolsonaro, pensa do Lula e do PT, com os problemas que ele tem, eu ganho a eleição. E o sonho do Lula
é disputar com o Bolsonaro, porque ele pensa com todos os problemas do Bolsonaro aí, eu, Lula, PT, ganho do Bolsonaro. Qual é o pesadelo dos dois? É olhar no espelho e enxergar o Ciro. O pavor dos dois é encontrar o Ciro no segundo turno. Ciro e Lula, no segundo turno, ganham o Ciro. Porque o time do Bolsonaro não vota no Lula. Vai tapar, vai fechar o nariz, mas vai votar no Ciro. Ciro e Bolsonaro, o pessoal do Lula não vota no Bolsonaro, tapa o nariz e vota no Ciro. Então, nós vamos votar o Ciro no segundo turno. Esse é o desafio. Sim. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que Perdão. trabalhar. E aí, nesse contexto, para mim, o Ciro é o mais preparado. Foi deputado estadual, deputado federal mais votado do Brasil, prefeito da capital, foi governador do seu estado, foi ministro da Fazenda do Brasil, teve a chave do cofre do país na mão e não deixou o cofre cair no pé, como os outros fizeram. Ó, cara limpa, mãos limpas, não porque lavou as mãos aqui nas águas do Lago Paranoá, aqui em Brasília, não, porque não sujou as mãos com as bobagens que os outros fizeram. Então, o Ciro é credenciado. Se tu olhar assim para o presidente da República e conjugar o verbo no tempo e encontrar o passado, o presente e o futuro para presidente da República, tu vais ver que o passado para presidente da República é o Lula e o PT, para onde nós não queremos voltar. O presente é o Bolsonaro, que já não dá mais para aguentar. E o futuro é o Ciro, para onde nós queremos caminhar, na esperança que o Brasil possa se reencontrar. Então, é para lá que nós queremos ir, e o Ciro, eu diria assim, é alguém preparadíssimo para essa missão. Ele vai ser o que o Brizola devia ter sido, para fazer aquilo que o Brizola devia ter feito, que não deram ao Brizola a chance de ser. Olha aqui, ó, deram chance para o Sarney, deram chance para o Collor. Pensa bem, nada para o Brizola. O Itamar, o Fernando Henrique, tudo bem, Fernando Henrique, mas 2 vezes para o Fernando Henrique, nenhuma para o Brizola. Deram chance para o Lula, tá, tudo bem, mas 2 para o Lula, nada para o Brizola. Mas é de morrer mesmo. O Brizola morreu assim, ó, morreu com essa angústia. Aí deram chance 2 vezes para Dilma, até que deram impeachment para Dilma. Nada para o Brizola. Aí o Temer vira presidente, o Bolsonaro vira presidente e nada para o Brizola. Só que o Brizola deixou uma sementinha que foi semeada em terra fértil. E essa sementinha que o Brizola deixou lá em 2002, quando o Brizola apoiou Ciro para presidente da República, onde eu já votei para o Ciro em 2002, essa semente vai dar fruto, pode ter certeza, e o Ciro tem tudo para ser o nosso grande presidente da República. Deputado, essa estratégia que o PDT adotou de bater em Lula, Ciro Gomes não é um candidato de direita, evidentemente. No máximo, se quisermos dizer, de centro-direita, mas não é, é centro-esquerda, né? A estratégia de bater no Lula, ou seja, bater no eleitorado de esquerda e deixar o eleitorado de direita livre, é a estratégia correta? Eu lhe pergunto isso porque eu sei que os ataques que estão sendo feitos são perfeitamente administráveis, não tem nenhuma acusação que impeça um apoio lá na frente. E lhe recordo, e me recordo também do sapo barbudo, que Brizola, sabiamente, no segundo turno, né, disse que eu apoiarei, e apoiou Lula, né, o sapo barbudo daquele momento. Acho que era 89, né? Me corrija se eu estiver errado. E essa estratégia de atacar a esquerda, ela não está equivocada? Não. Veja bem, o Lula e o PT são hegemônicos. Engane-se quem quiser, mas essa é a mais dura realidade. O PT é ele, depois dele, é ele, e depois dele os dele, para eles, só eles, com eles, mais eles. O PT nunca vai apoiar ninguém, esquece, pode morrer. O exemplo está aqui, o Brizola ganhava do Collor, o Lula se meteu no meio, e mesmo sabendo que perdia a eleição, e até aquela eleição, até hoje eu desconfio que aquela eleição teve treta, eles levaram 15 dias para contar os votos em Minas Gerais, né? Até hoje eu digo que teve treta, e o Lula ganhou do Brizola por assim, ó, porque eu sabia que se fosse Brizola e Collor, o Brizola papava, ganhava, então botaram o Lula para o Lula perder para o Collor, né? Aí o Lula já serviu, foi aquilo que o Brizola dizia, é a esquerda que a direita gosta, serviu para eleger o Collor, né, naquele momento. Veio a eleição depois, e aí veio o segundo turno, o que o Brizola fez? Com toda a angústia, apoiou o sapo barbudo. Sim. Né? Eu lembro que eu estava junto, quando ele fez esse discurso, foi lá em Novo Hamburgo, viu? Porque, na verdade, o discurso é assim, ele disse não é que ele, Brizola, ia engolir o sapo barbudo.
Ele disse, olha, então vamos apoiar o Lula e vamos fazer esta elite engolir um sapo barbudo. Ou seja, ia fazer a elite engolir um sapo. E que esse sapo era barbudo. E esse sapo barbudo era o Lula. Então, na verdade, ele não falou mal do Lula. Ele chamou o Lula de sapo em função da elite. Porque, sabe, engolir sapo é ruim, né? Sim, é ruim. E aí, então, no caso, a elite vai ter que engolir esse sapo barbudo. Sim. Então, era essa a expressão. Não é que ele, Brizola, estava engolindo o sapo barbudo. Não. Ele, Brizola, ia ajudar a fazer a elite engolir o sapo barbudo. Tá bem. Veio a eleição de 94. No segundo turno, o Brizola de novo apoiou o Lula. Na eleição de 98, o Brizola se submeteu a serviço do Lula para manter a unidade da esquerda. Tá bem? Veio 2002, o Lula mais hegemônico do que nunca, e o PT, que cresceu, eles aí engoliram o Brizola. Engoliram, incorporaram o eleitorado do Brizola nas hostes do PT. Aí o Brizola viu aquilo, apoiou o Ciro, e o Ciro quase ganhou a eleição. Só não ganhou porque eles não sei quem, inventaram que o Ciro batia na Patrícia Pilar, uma fake, inauguraram as fake news, vamos dizer assim, tá bem? Aí o Lula se elegeu, tá bem? Aí veio, o Brizola apoiou, veio a reeleição do Lula. Daí o Brizola já não estava mais aí, né? Mas nós apoiamos a reeleição do Lula, e o Ciro, que apoiou o Lula no segundo turno em 2002, apoiou o Lula em 2006, com o compromisso de que depois do Lula viria o Ciro, quando terminasse o mandato. Chegou 2010, era a vez do Ciro. O Lula inventou a Dilma. Aquela do eles, para os deles, só eles, inventou um deles. A Dilma não tinha expressão nenhuma. Nunca foi inspetor de quarteirão, nem síndica do edifício dela. Virou candidata a presidente da República. Aí, com a força do PT e com o apoio de toda a esquerda, nós elegemos a Dilma. Havia a reeleição da Dilma. Era para ser de novo o Ciro. Não, vai a Dilma de novo. Tá bem, tranca o nariz, vai, apoia. Bom, aí caçaram a Dilma. O PDT, o trabalhismo, o Ciro, todo ao lado da Dilma e do PT e do Lula. Aí veio a eleição seguinte. Aí o Lula preso, a Dilma caçada, não tinha candidato. Eles inventaram um poste. Inventaram o Haddad. Estava ali o Ciro, pronto. As pesquisas mostravam que ele ganhava do Collor. Todas as pesquisas mostravam que no segundo turno ele ganhava do Collor. O PT preferiu desculpa, do Collor não, do Bolsonaro. O PT preferiu perder a eleição do que permitir que do que apoiar o Ciro para o Ciro ganhar. Porque eles preferem perder com os deles, né, se é para ganhar com alguém dos nossos. Então, essa é a verdade. Então, tu não pode esperar nada deles, nada. E ainda depois, no segundo turno, o Ciro ajudou, votou, mas ainda ficam se queixando. Eles vêm lá, te humilham, te esculacham, te esculhambam, te ofende, te constrange e ainda ficam exigindo de ti. Ou então deu, né? Chega. Então vamos mostrar a nossa cara. E aí o PT criou o Bolsonaro. O Bolsonaro a reação, é o anti-PT, a reação em relação ao PT. Então, alguém tem que dizer, e o Ciro tem autoridade de dizer, porque sempre que o PT precisou, o Ciro estava ali. Sempre que o PT tinha necessidade, o Ciro estava do lado. O irmão do Ciro, por exemplo, era ministro da Educação, enfrentou o Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, chamando ele assim, na tribuna, o Eduardo Cunha de presidente, diz, você é ladrão, você roubou do país, você vai ser caçado, e você é isso. Deu nome aos bois, entendeu? E defendendo a Dilma e acusando o Cunha. Ele desceu da tribuna, a Dilma demitiu ele por telefone. E ficou com o Eduardo Bolsonaro, com o Eduardo Cunha. E aí, depois do Eduardo Cunha, o que fez? Caçou ela. Sim. Montou. Tu entendeu? Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, não tem o que esperar. Tem que fazer. E aquilo que está errado tem que dizer. Agora, se fizer uma acusação injusta contra o Lula, bom, eu não quero injustiça contra ninguém, nem contra o Bolsonaro. Eu não quero injustiça contra ninguém. Ninguém merece ter injustiça. Agora, o que é preciso é que a gente tenha muito claro o papel que cabe para todos nós e que a gente tem que saber o que faz. E o Ciro sabe o que faz e faz bem feito, faz no capricho, faz com determinação,
E para mim, o Ciro é o mais preparado e não tem nenhuma preocupação, porque ele cobra do Bolsonaro e cobra do Lula. Aponta que está errado, que o Lula errou, e o Lula errou, tanto errou que fez o Bolsonaro, e cobra do Bolsonaro, tanto o Bolsonaro erra, que ele, Bolsonaro, não ganha mais. Então, o Ciro aponta erro dos dois. Então, não é ele aponta erro só do Lula, ele aponta erros do Lula, que tem, e bastante, e aponta erro do Bolsonaro. Aliás, eu vou dizer para ti, eu fiz num debate que eu fiz aqui, e essa vou te dar de cocheira, é de bastidor, chegou um deputado defensor, no debate, defensor do Lula, e descarregou no Bolsonaro. Bolsonaro genocida, Bolsonaro ladrão, Bolsonaro não sei o quê. Olha, não dá para dizer o que ele disse do Bolsonaro, que eu não gosto desse tipo de ofensa, agressão, que tu possa imaginar que alguém tenha coragem de dizer para uma outra pessoa, esse líder representando o Lula disse em relação ao Bolsonaro. Aí, quando chegou a vez do representante do Bolsonaro, bala trocada não dói. Horrores, Lula ladrão, Lula mensalão, Lula petrolão, Lula Lava Jato e que tu possas imaginar. Aí chegou a minha vez aqui que eu disse, olha, eu estou aqui vendo o que o representante do Lula diz do Bolsonaro. E eu, como espectador, imagino que o espectador como eu, em casa, deve estar pensando, esse cara do Lula que está falando mal do Bolsonaro tem toda razão. Tudo o que ele diz é verdade. O Bolsonaro é isso mesmo, não presta. Aí, por outro lado, quando esse rapaz do Bolsonaro, o deputado do Bolsonaro, começa a falar mal do Lula, a população espectadora, e eu aqui fico olhando assim, tudo o que ele diz do Lula é verdade também. Ele tem toda a razão. Bom, resultado, eu vou dizer para vocês, resultado da conversa, a matemática do jogo. Cada um diz o que o outro é. Os dois têm razão, ou seja, nenhum presta. Então, porque eles se depreciaram, eles se desmereceram. Não fui eu que falei mal do Lula e não fui eu que falei mal do Bolsonaro. O Lula falou mal do Bolsonaro, coisas que são verdade. E o Bolsonaro falou coisas do Lula que são verdades. E aí eu vou negar essas verdades? Eu vou dizer assim, amém? Não, eu vou dizer, mas olha, vocês é que estão dizendo, vocês se merecem. O Brasil é que não merece isso. O Brasil não pode repetir isso, porque errar é humano, permanecer no erro é burrice. Deputado, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo novamente. Ideias claras, objetivas, e desenhando o que nós vamos ver no ano que vem, ano das eleições. O senhor acha que o país pega fogo ano que vem para a gente terminar, deputado? Não pega fogo. Eu digo assim, o Brasil é um país rico de um povo pobre, em termos financeiros, em termos econômicos. Mas o Brasil é um país rico de um povo generoso, de um povo muito bom. E que, claro, agora vive essas angústias aí. Mas se tu olhar, o Brasil é um país continental. É o maior país do mundo em termos agricultável, de área agrícola, área agricultável, área que pode ser plantada. Nós somos o 5º país do mundo, a China é maior que nós, a Rússia é maior, o Canadá é maior, os Estados Unidos é maior, mas parte desses países são tudo embaixo do gelo. Nós aqui temos um país assim exuberante, nós temos um mar territorial que ninguém tem, nós temos aqui um solo riquíssimo, um subsolo mais rico ainda, com minérios, nós temos aqui petróleo, nós temos aqui florestas tropicais que ninguém tem no mundo. Os remédios para o mundo de todas as doenças estão nas florestas do Brasil. Nós temos aqui o maior índice percentual de água doce do mundo, o aquífero Guarani, o aquífero da Amazônia. Nós temos aqui, se tu for olhar, um clima temperado, não temos maremoto, terremoto, vulcão, furacão, tsunami. Nós não temos esses cataclismas. E, por vezes, o vento sopra um pouco mais forte, nos assusta um pouco, mas nada de coisa mais grave como os outros países têm. Não temos aqui guerras étnicas, aqui o alemão, o italiano, o português, o negro, o índio, a gente convive. Alguns se passa um pouco, mas a gente já enquadra eles e se respeita. Não temos nenhuma guerra, nenhum mata o outro por conta disso. Não temos guerras religiosas, xiita, sunita,
catolicismo, islamismo, judaísmo, enfim, hinduísmo. Nós não tem problema, convivemos tudo aqui com as nossas religiões e a nossa religiosidade, um país laico. Então, é um povo bom. O que nos falta? A nossa classe dirigente é meio devagar, viu? Ela é muito para si, né? E tem uns poucos que tem muitos e tem muitos que tem pouco. Então, falta equilibrar isso. A classe dirigente, quando eu falo, é a classe dirigente política, a classe dirigente empresarial, nós temos uma elite, uns muito grandes, poucos muito grandes, mas grandes e ambiciosos. E tem muitos pequenos e que ficam aí assistindo o trem da história passar. Então, nós precisamos que esse país se incorpore, que esse país diminua as suas diferenças, cresça coletivamente pela educação, pelo emprego, pela renda, pela ascensão social. Nós precisamos disso. E eu acredito que o Brasil tem um futuro promissor, alvissareiro. Nós passamos por governantes que não foram tão bons assim. Agora mesmo o Bolsonaro é uma prova para o Brasil. Nós passar pelo Bolsonaro e o Brasil não quebrar, nós não ficar brigando entre nós superar as adversidades, nós não perder o sentido do valor da democracia, que o Bolsonaro flertou contra a democracia, aí a Câmara dos Deputados reagiu, o Supremo reagiu, o povo não concordou, enfim, e ele sucumbiu, ele teve que se fechar, teve que se enquadrar, vamos dizer assim. Então, nós temos um país com muita perspectiva e nós temos um país promissor. Eu acredito no meu Brasil, acredito no meu país, acredito na nossa gente, uma gente da pátria mãe gentil, pátria amada, Brasil, não tenho dúvida que é uma pátria muito amada por nós e que nos ama também e que nós temos que gostar do Brasil. A nossa bandeira não tem dono, 7 de setembro não tem dono, não tem dono. O dono da bandeira do Brasil é o brasileiro, todo brasileiro, do mais humilde ao mais rico, do mais aquinhoado o menos aquinhoado, ou seja, todos nós somos protagonistas. O que nós precisamos é de oportunidade que esse Brasil cresce, esse país cresce. Boa, deputado, isso mesmo. Muito obrigado, deputado. Aqui o programa Sindicato em Ação. Estamos chegando ao fim desse programa. Após termos ouvido com muito prazer e muita alegria nosso amigo, nosso companheiro Pompeu de Matos. Grande abraço, deputado, e até a semana que vem. Eu que agradeço, muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Muito obrigado. A semana que vem estamos de volta com mais um programa Sindicato em Ação. Até lá. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.